É assim que o meu Pai fará convosco, se cada um não perdoar o seu irmão. Merenda religiosa, caríssimos fiéis, podemos assentar um momento. A Santa Missa deste domingo, que está entre a festa de Todos os Santos e a dos fiéis defuntos, nos faz recordar esses 3 dias, as 3 realidades da igreja. A igreja triunfante, padecente e militante. Ou seja, os santos que estão no céu, as almas do purgatório e os fiéis que combatem aqui na terra. Sim, nós somos a igreja militante, não uma igreja que fica acomodada, que negocia a verdade, mas que combate. E combate com as virtudes. O próprio São Paulo nos dá os exemplos de que devemos buscar uma vida de santidade, porque essa santidade será a nossa armadura contra as forças das trevas. Quando o demônio buscou a sua revolução, a sua revolta contra Deus, e por isso foi expulso do paraíso, 1/3 dos anjos, dos bons anjos, se tornaram demônios. E vieram para a terra e aqui estão odiando a tudo que é amado por Deus, inclusive nós, criaturas amadas de Deus. E no lugar deles, hoje estão as almas dos santos. Então Deus quis povoar o céu, os lugares onde os demônios deixaram, com os santos, com os justos, com aqueles que irão conquistar a salvação. Por isso, teremos sempre esse combate. Não tem como passar o seu tempo aqui na terra em total pacifismo. Não. Temos que combater e sempre combateremos o mundo, o pecado e o demônio. Por isso que a igreja não será compreendida e por isso que os próprios santos, aqueles que combateram de tal forma o mundo e o demônio, que o próprio demônio ousou reclamar, disse para o Santo Padre Pio que se houvessem alguns como ele na terra, seu reino estaria acabado. Disse também a São João Maria Vianney, se houvessem outros sacerdotes como ele, outros santos como ele, o reino do demônio, que é um ser espiritual que tenta muitos, estaria acabado. Então Deus, pela graça, permitiu ao homem vencer os demônios, vencer os anjos caídos, vencer aqueles que de fato são mais poderosos do que nós, porque são seres espirituais. Mas, pela santidade de Deus, que pode habitar no homem que busca ser santo, pela graça de Deus, o homem pode vencer o demônio. E não apenas os santos, mas todo batizado. A todo batizado, nos ensina o catecismo, foi dada todas as graças necessárias para a nossa salvação e também para a nossa santificação. Então tudo nos foi dado por nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive o próprio perdão dos nossos pecados. No Evangelho, nosso Senhor faz uma comparação e ele utiliza a palavra talentos, que podemos traduzir por salários, e a palavra denários, que são moedas. Nosso Senhor diz que alguns homens, e podemos talvez nos incluir nesse meio, receberam o grande perdão de Deus ou recebem o perdão dos seus pecados no confessionário. Caríssimos fiéis, o salário do pecado é a morte. Um pecado grave é algo terrível que nós não podemos pagar. Uma pessoa que peca gravemente, o que mereceria? A crucifixão, ser pregada na cruz. Aquele que peca mensalmente ou semanalmente gravemente, inúmeras vezes teria que ser crucificado. Não aguentaria talvez nenhuma crucifixão. Por isso, é um preço que não pode pagar, mas que Cristo pagou por nós, e nós recebemos esse perdão quando suplicamos esse perdão no confessionário. É interessante, nosso Senhor diz que aquele homem se ajoelhou diante do seu Senhor e suplicou. Não basta pensar, Deus vai me perdoar, não. Temos que suplicar, querer com vontade, pedir, se apresentar como penitente e pecador para receber o perdão.
E esse homem, então, que recebeu esse grande perdão de Deus, porque pecou, né, contra Deus, cometeu uma grave falta contra Deus, muitas vezes não perdoa os pequenos erros e faltas dos seus irmãos. Muitas vezes guarda o ódio e o rancor no seu coração, quer descontar, quer fazer pior, não quer conversar com aquela pessoa que às vezes o maltratou, mas ela deve pensar que Cristo agiu com misericórdia, né, para com esta pessoa, então devo ser também eu misericordioso. Então esta é a verdade, temos que morrer interiormente, né, renunciar a si mesmo para ser santo. Porque, caríssimos fiéis, ninguém que não for santo não vai entrar no reino dos céus. O céu só aceita a perfeição. Graças a Deus, ainda bem. Imaginemos passar a eternidade com rancor, ódio, tristeza no coração. Não seria algo bom, mas o céu, né, será algo incomparável. São Paulo diz que ouvido algum jamais ouviu, olho algum jamais viu aquilo que Deus preparou para os santos no reino dos céus, né, para aqueles que estão no reino dos céus. Então a alegria no céu será algo incomparável, né, não tem comparação com qualquer alegria que nós tivemos aqui na terra. É algo que está acima do material, da alegria puramente corporal, mas a alegria da alma. E essa alegria da alma nos lembra, né, bem-aventurança, né, o beato, o bem-aventurado, né, o santo, é aquele que viveu a alegria não do mundo, não das coisas passageiras, mas das alegrias espirituais. A espiritualidade, a santidade, a vida religiosa tornou-se a principal coisa em sua vida. A nossa missão é ver nosso Senhor Jesus Cristo, todos nós queremos ser salvos, mas se o padre ousasse perguntar quem quer hoje ir ao céu ver nosso Senhor, né, muitos diriam, hoje não, eu quero, mas não agora. Porque ainda não temos um coração verdadeiramente apaixonado, perdidamente apaixonado por nosso Senhor Jesus Cristo. Os santos tiveram, os santos alcançaram esse amor total por nosso Senhor. E o primeiro passo que tomaram foi essa renúncia de si. Renunciaram aos seus principais projetos. Muitas vezes nós temos uma ideia de vida, nós formulamos, né, como que vai ser a nossa vida, a nossa velhice, a aposentadoria. Mas às vezes não nos questionamos se teremos alcançado a santidade. Vou viver uma vida feliz, né, neste mundo, mas terei eu alcançado a perfeição? Queremos alcançar a salvação, mas ser perfeito quer dizer mortificar, superar todos os pequenos pecados e defeitos. É de fato purificar neste mundo e não no outro, purificar-se. Interessante que nosso Senhor, né, fala para aquele homem que cobrou, né, aquela pequena quantia do seu irmão. Não estamos falando aqui de questões financeiras, é claro que deve haver a justiça nos negócios, é claro que cada um deve, de fato, honrar e cumprir com as suas dívidas. Nosso Senhor está fazendo a comparação com o tamanho do perdão que cada um recebeu. Pois bem, aquele homem que não perdoou, né, foi preso e teve que ali pagar as suas dívidas. É isso mesmo. Se não alcançarmos a perfeição, tudo que temos de imperfeição será purificado no fogo do purgatório. E caríssimos fiéis, os santos nos dão testemunho que é melhor purificar-se nessa vida do que na outra. É melhor santificar-se no aqui e agora do que esperar para ser purificado e santificado após a morte. Temos que buscar tirar nota 10 na vida, ser verdadeiramente santo, buscar isso com todo o nosso coração. E Deus permite então a todos serem santos. Não há uma desculpa que nós possamos dar. Padre, estou com um trabalho muito complicado, não poderei ser santo. Padre, eu moro longe da igreja, não dá para rezar tanto, não vou conseguir ser santo. Padre, quando eu me aposentar, eu vou ter tempo para me dedicar a Deus. Não, Deus quer que nós sejamos santos hoje, no agora. Não pode ser um projeto futuro. O próprio São Carlo Acutis, um jovem que ali com a sua adolescência conseguiu atingir essa perfeição
com heróicas virtudes. Uma criança que realmente entendeu o que é o renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. O único objetivo, salvar a sua alma. A conquistar a salvação, mas antes disso, conquistar o coração de nosso Senhor, amá-lo profundamente. Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, ele que teve uma profunda conversão, tinha vários projetos de ser talvez um grande rei, imperador, mas acabou renunciando a tudo e fazendo grandes retiros, procurando então algo que contentasse a sua alma, porque ele percebeu que neste mundo nada pode tampar o buraco que há no nosso coração de Deus. Então precisamos preencher com Deus um buraco que há no nosso coração. As coisas do mundo não vão preenchê-las. Se tentarmos preencher o espaço que há em nós e que só Deus pode preencher com as coisas do mundo, enfrentaremos o tédio. E assim os santos enfrentaram. Todos aqueles que alcançaram uma grande vida de santificação passaram por um momento de certa crise, de certa obscuridade, né? Viram que o mundo não tinha mais um significado, uma função para eles. Eles queriam o céu e queriam logo, hoje, eu quero ver a Cristo e nada mais no mundo tem para mim um valor comparado a Deus. Então, depois desse momento de dificuldade, dessas crises, né, é que alcançaram justamente a santidade. Entenderam que, né, neste mundo basta seguir e servir a Deus. E aí ousaram começar, com a ajuda de Deus, praticar virtudes heróicas. Né, se nós perguntarmos quem são os grandes heróis da nossa pátria, foram os santos. Não são os militares, muito menos os jogadores de futebol, não. Foram os santos que a nossa terra pôde produzir. Eles sim venceram o mundo, a carne, venceram o demônio. Interessante também nós olharmos que a santidade ela é para todos e os próprios santos que estão no céu querem que nós sejamos mais santos do que eles. Estão lá intercedendo por nós. A santidade existe, é algo real e muitos que estão ao nosso redor vão alcançá-la. Por isso, a festa de todos os santos, celebrar santos que foram desconhecidos. É interessante, nós temos a ordem cartucha, que é a ordem mais penitente e radical de monges. E os monges, ao fazerem alguma obra, escrever livros, eles assinam um cartucho. Não querem nem os louvores, né, pelas boas obras espirituais que fizeram. Querem sair desconhecidos deste mundo para serem apenas conhecidos por Deus. Mas é fato, a santidade existe. E os santos estão intercedendo por nós. Essa é uma verdade que diferencia todo católico. Todo católico é devoto dos santos, pede a sua intercessão, crê na intercessão dos santos. E a própria Sagrada Escritura nos diz isso. Nós cremos que o céu está aberto e que as almas dos justos podem adentrar o céu e interceder por nós. Por quê? Porque estão dentro de Deus, estão no corpo místico de Cristo, estão na igreja triunfante. Então podem agir por nós como membros de Cristo. Algumas seitas e denominações, né, não vão acreditar, as outras religiões vão dizer que não, só quando Cristo voltar é que nós ressuscitaremos e aí o céu, né, nós poderemos possuir o céu. Mas isso não está de acordo com as Sagradas Escrituras. Primeiramente porque nosso Senhor disse ao bom ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que frase feliz, que promessa alegre para nós. O bom ladrão, né, São Dimas, reconhecendo seus pecados, renunciando a tudo que ele fez e querendo apenas amar nosso Senhor Jesus Cristo e amar os céus, recebeu dele o reino dos céus. E nosso Senhor disse ainda hoje, não daqui a um tempo, na ressurreição, não, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E uma outra prova que nós temos na Sagrada Escritura, de que os santos de fato intercedem por nós e estão ali conscientes, ativos, é na transfiguração. Porque na transfiguração, ao lado de nosso Senhor estava o santo profeta Elias. Pois bem, padre, mas Elias não morreu.
ele foi levado aos céus numa carruagem de fogo, correto? Mas ao lado de Elias e Nosso Senhor estava Moisés. E Moisés morreu. E estava ali. São Pedro viu Moisés. São Pedro, veio numa tradição judaica, era judeu, ele viu Moisés. Ele falou: Senhor, façamos 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Elias, olhando nos olhos do santo profeta Elias, e olhando nos olhos da alma do santo profeta Moisés, disse também para Moisés. Então esta é a verdade. Os santos, as almas dos justos, estão vivas no céu, estão nos ouvindo, pronto para interceder por nós. E como eu disse, quando uma alma então decide viver verdadeiramente a santidade, renuncia a si mesmo, Deus vai tomar um caminho totalmente diferente e inesperado para ela. Porque o nosso projeto não pode ser o projeto de santidade que Deus quer. Temos que renunciar a nós mesmos, buscarmos sermos santos, combater as nossas imperfeições para aí entender o que Deus quer da nossa vida. Se olharmos duas pessoas, 2 personalidades, 2 santos, a primeira, Santa Rita de Cássia, vivia um matrimônio conturbado, um ódio entre os parentes, uma briga, promessas de morte e vingança. E ela então, como esposa, rezava pela conversão dos seus filhos e do seu esposo. Mal sabia ela que a vontade de Deus é que, após a morte dos seus filhos e do seu esposo, ela então buscaria a vida religiosa. Como não era muito comum, e não é, que uma viúva busque se tornar freira, se tornar religiosa, as portas de todos os conventos foram fechadas para ela. Mas como era ali a vontade de Deus, os anjos a colocaram no convento em que ela haveria de entrar. E ali se tornou uma santa religiosa, uma freira muito santa. Mal sabia ela que esse era o plano de Deus. Ao mesmo tempo, um outro santo, Santo Agostinho, procurou a verdade em inúmeros lugares. Cometeu inúmeros pecados, como ele mesmo escreve em Confissões. Teve um filho chamado Adeodato, dado a Deus. Teve ali a sua mulher. Mal sabia ele que a vontade de Deus era que após a morte do seu filho e sua esposa, ele então, buscando viver uma vida como consagrado, era um grande intelectual, e os fiéis viram que de fato era um santo e foram até o bispo, pediram para que ele se tornasse sacerdote. E assim foi aceito, a igreja fez essa outra exceção e aceitou esse viúvo como padre. Com a morte do bispo, quiseram também e pediram, e suplicaram para que ele se tornasse o bispo daquela igreja, e ele então tornou-se bispo, tornou-se um grande santo, que agiu em concílios e que escreveu inúmeras obras. Então é isso, caríssimos fiéis. Quando alguém decide verdadeiramente pela santidade, só Deus sabe aonde iremos parar. Mas verdade é que seremos verdadeiramente felizes. Por isso tenhamos essa confiança. Santo Agostinho diz: se eles, se os nossos antepassados conseguiram, também nós haveremos de conseguir. Se o Cristo que nós comungamos é o mesmo Cristo que os santos comungaram, também nós iremos conseguir. Se o sacramento da confissão que eles receberam também é a confissão que nós recebemos, também nós podemos conseguir, também nós podemos nos tornarmos grandes santos. Os santos do céu estão a interceder por nós. Coragem, guerriemos, sejamos militantes pela santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.